Quando a gente fala sobre a aplicabilidade da mandala, é importante a gente primeiro contextualizar que a gente está falando da mandala terapêutica, ou seja, aquele desenho livre que é feito dentro de um círculo. O que importa aqui é a pessoa desenhar da forma mais espontânea que ela puder. Ela traduz em cor, forma, movimento, o que ela estiver sentindo naquele momento e depois ela dialoga com aquilo que surgiu, com essa imagem que surgiu, chamada mandala. Existem vários outros tipos de mandala, mas não é sobre essas outras mandalas que a gente vai estar falando hoje. Então, vamos começar pela primeira aplicação da mandala, que é num trabalho de autoanálise. Como eu me relaciono com a vida, como eu percebo as coisas que me tocam, como eu posso refletir sobre o que está acontecendo comigo usando um outro recurso. Primeiro que a gente sai da narrativa que a gente conta pra gente o tempo inteiro, e quando eu vou para uma linguagem que às vezes eu não tenho tanta familiaridade, e mesmo que eu tenha, nem tudo sai como eu quero, quando eu vou dialogar com cor, com forma, todo o meu sistema é outro. Então, eu posso traduzir um sentimento, por exemplo, de certo medo, em algo meio borrado, né? E aí eu não queria lidar com esse borrado, mas à medida que eu olho para o desenho e tem algo borrado, aquilo me incomoda. E esse incômodo eu começo a perguntar, mas o que é isso? Aonde está isso no meu dia a dia? O que é que está tão difuso, confuso? E eu começo a dialogar e me dar conta que existem coisas acontecendo no meu mundo mais íntimo, profundo, na minha subjetividade, que nem sempre eu tenho clareza. Claro que para isso a gente precisa fazer um recolhimento primeiro, desacelerar, e não se trata de saber meditar, não é nada disso, é um trabalho terapêutico, né? Existem níveis mais profundos, mandala e meditação, mas isso é uma outra coisa. Então, primeira aplicabilidade, a mandala como processo de autoconhecimento, eu comigo mesma, você com você mesmo. É um recurso muito livre, é um recurso fácil, de fácil acesso e de fácil lida também. Claro que o nível de profundidade que se atinge não é tão simples assim, mas existem coisas que são imediatas com quem cria a imagem. Uma outra forma da gente aplicar a mandala terapêutica, e aí no setting, no ambiente terapêutico, quer seja com paciente individual, casal, família, é como um elemento de suporte. Então, ela funciona primeiro para a gente investigar melhor tanto a narrativa, as necessidades daquele paciente que está chegando, questões que nem ele mesmo sabe colocar, às vezes verbalmente. Então, à medida que a pessoa desenha, a imagem funciona como um guia, como uma bússola, e a gente pode investigar vários níveis de percepção de realidade de quem desenhou. Ela pode funcionar como suporte no elemento diagnóstico no começo de um processo e funciona também dentro do desenvolvimento da terapia, principalmente como um amplificador. A gente vê mesmo concretamente como funciona a dinâmica psíquica daquela pessoa que a gente está acompanhando. Lógico que não é só a mandala é um recurso de suporte nesse caso, somado a todo o trabalho terapêutico, ao trabalho psicológico, dentro da abordagem de cada profissional que está acompanhando. Então, o recurso não verbal, ele entra como uma ferramenta, um elemento a mais, e muitas vezes um elemento de bastante importância, especialmente também com aquelas pessoas que não conseguem verbalizar, falar com tanta clareza o que estão vivendo, estão sentindo, para trazer para o visível o invisível, e muitas vezes também para que a pessoa se dê conta de outras dimensões de si mesmo e de si mesmo. Então, às vezes, uma pessoa até tem certa dificuldade com a linguagem oral, falada, mas para o desenho, ela é extremamente rica. Ela consegue traduzir de outra maneira muito do mundo interno. Isso é muito importante, por exemplo, quando a gente atende um casal, especialmente quando a gente atende uma família. Existem técnicas adequadas, claro, cada técnica bem específica a cada contexto, mas num casal, muitas vezes, uma coisa é a pessoa dizer
me sinto invadida ou me sinto agredida muitas vezes dentro dessa sistêmica de casal e o outro não reconhece. A outra coisa na hora do desenho, invadir realmente no gesto o espaço do outro e nessa hora a gente para, respira e observa o que acabou de acontecer. Acontece na mandala, acontece no dia a dia. Uma coisa é a gente fazer um trabalho com a mandala terapêutica com terapia familiar, por exemplo. E um membro da família, à medida que a gente termina o desenho como um todo, perceber que ele não conseguiu ocupar um espaço, ele não conseguiu se colocar, isso vai depender, claro, da idade, etc, etc. Mas a família também se dá conta do quanto aquele sujeito daquela família está sem espaço naquele local. Isso é muito impactante e transformador. Uma outra forma da gente trabalhar com a mandala, claro, é com grupos. Então, primeiro os grupos terapêuticos, se eu tenho um grupo de luto, né, pessoas que estão atravessando o luto, que querem elaborar melhor, que estão fazendo esse trabalho em grupo, quanto um recurso não verbal pode ser curativo, pode ser transformador, pode ajudar, né, a trazer forma, a dar forma para aquilo que às vezes não tem palavras. Pode ser um grupo de mulheres que estão atravessando, por exemplo, a menopausa, pode ser um grupo de adolescentes que estão com dificuldades importantes, né, de limites e fronteiras na escola, em casa, grupos com temas específicos. Podem ser também grupos só trabalhando a criatividade. Então eu posso estar num grupo numa instituição, eu posso estar num grupo numa empresa e o trabalho é outro, a proposta é outra. Não estou trabalhando com tema, estou trabalhando com potencial criativo. Então existe uma adequação de linguagem. Nesse caso a gente vai trabalhar com a metodologia chamada oficina criativa, que é diferente. Aí a ideia é abordar e oferecer o maior número possível de materiais, a materialidade importa, o como você constrói importa, e a questão não é tão terapêutico, o aprofundamento não vai ser buscado como num grupo que tem um tema específico. Ainda falando dos grupos, a gente pode trabalhar em instituições, a gente pode trabalhar também com temas, por exemplo, numa empresa. Depende da área, muitas vezes tem um conflito importante, muitas vezes até dentro de consultorias, a gente entra com esse trabalho, oferece a mandala, pesquisa de campo muitas vezes, né? Não se fala tudo ali na empresa, não é o caso, às vezes não tem confiança suficiente naquele ambiente para ser colocado algumas questões, e muitas vezes nessa expressão não verbal, tudo que está percebido, sentido, que não é falado, vem para o campo. Depois a gente faz uma interpretação aberta de tudo que surgiu, coloca esses pontos, né, alavanca ponto a ponto que surgiu dali, e muitas vezes a consultoria segue aí dentro da metodologia de cada um. Então a mandala pode ser aplicada de muitas maneiras, sempre importante adequar a linguagem, ela é aplicada a qualquer pessoa, claro, independente de idade, orientação, independente de tudo, desde que a pessoa possa e consiga desenhar e minimamente verbalizar, isso também importa. Então é um trabalho muito profundo, é um recurso que atinge mesmo e dá acesso a conteúdos que muitas vezes não estão disponíveis no dia a dia. Ela traduz muito do consciente e do inconsciente e contribui para que os processos de autoconhecimento, autodesenvolvimento aconteçam de maneira mais... eu diria que com mais contato com aquilo que importa, porque geralmente a mandala vai direto ao ponto.